É, pessoal, Brainiac está entre nós. Durante as gravações do filme do Homem do Amanhã, foi revelado uma frase do Brainiac. E agora a gente tem uma boa noção do que vai acontecer na história. Então, cuidado que nesse vídeo vai ter spoilers. Eu considero que é um spoiler grande, por isso que eu já estou avisando. Além disso, no vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre a questão da bilheteria da Supergirl, que está chamando muita atenção. E também tivemos as primeiras imagens da segunda temporada do Batman Caped Crusader. E olha só, temos vários vilões. Charada, Coringa, Espantalho. Vamos dar uma olhada em todas essas imagens também. Galera, tem muito assunto no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá. Pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aí o seu bate-like, bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Se você quer ficar sabendo tudo que está acontecendo no filme do Homem do Amanhã, se inscreva aqui no canal, que a gente está sempre fazendo os vídeos. Beleza, vamos começar aqui com o carro-chefe, né? O filme do Homem do Amanhã. Como vocês sabem, estão acontecendo as gravações do filme do Homem do Amanhã em Atlanta. E todas essas gravações estão acontecendo à noite, porque eles estão já, praticamente há uma semana, gravando essa luta que vai ter do Superman com o Lex Luthor. O que já era de se esperar, né? Até na arte de divulgação que James Gunn fez, tinha uma imagem do Superman enfrentando o Luthor com armadura. Em algum momento teria uma luta do Superman com o Luthor de armadura. Agora, o que eu acho que ninguém estava esperando é essa informação nova que surgiu. Durante as gravações, o pessoal leu uma frase, um diálogo do Brainiac. E eles leram esse diálogo para meio que ambientar todos os figurantes, para eles entenderem o que vai acontecer. E eu vou ler aqui a frase para vocês. Atenção, cidadãos de Metrópolis. Eu sou o Senhor Supremo. Se vocês não entregarem Lex Luthor, eu vou explodir a cidade. E a informação que veio é que, na gravação, essas pessoas olharam para cima. O que realmente dá a entender que é o Brainiac, na sua nave caveira, pedindo que a população, né, principalmente o Superman, porque ele vai estar lutando contra o Lex Luthor, que entregue o carequinha mais famoso da DC. E essa informação que é o grande spoiler, é uma grande informação. Porque agora a gente sabe o objetivo do Brainiac na Terra. A princípio, ele não tá ali para pegar a cidade de Metrópolis e engarrafá-la. A princípio, claro que ele pode ter outras motivações ao longo do filme. Não, ele tá ali por causa do Lex Luthor. Até porque ele vem com esse papo, né? Eu vou explodir a cidade se vocês não entregarem. Claro, pode ser um outro vilão do Superman? Pode, né? Mas é improvável porque a gente sabe que o Brainiac tá no filme. Partindo do pressuposto que é o Brainiac, e provavelmente é o Brainiac, por que ele estaria atrás do Lex Luthor? A gente já teve diversas histórias do Luthor com o Brainiac, seja algum tipo de aliança que eles formaram, ou até mesmo o Luthor se aliando ao Superman para derrotar o Brainiac, como aconteceu recentemente na casa do Brainiac. Na grande maioria das vezes em que eles se aliaram, o Brainiac está interessado na inteligência do Lex Luthor. O Lex Luthor é top 3 pessoas mais inteligentes na Terra. O top 3 é o Luthor, Mr. Terrific e o Batman. A gente já especulou aqui bastante sobre o título, né, ser Homem do Amanhã, já que provavelmente o tal do Homem do Amanhã não é o Superman, é o Lex Luthor. Porque o Brainiac pode querer evoluir o Lex Luthor, ele pode querer se juntar ao Lex Luthor para tentar criar o Homem do Amanhã, o que seria a evolução final do ser humano, utilizando parte da tecnologia do Brainiac, e a partir daí ter o ser perfeito. Isso daqui se encaixa perfeitamente com o vazamento. Eu até não descarto que em algum momento o Brainiac até consiga fazer esse tipo de fusão entre os dois. Pô, clássica HQ, o que aconteceu com o Homem do Amanhã, do Alan Moore. Tá lá o Brainiac com o Luthor. Talvez a mais conhecida de todas seja quando realmente o Luthor se funde ao Brainiac. Episódio maravilhoso, um dos melhores episódios do desenho. Aliás, um dos melhores episódios de super-heróis. Ponto. O James Gunn já falou diversas vezes, né, que O Homem do Amanhã é um filme sobre o Luthor. Se realmente tiver algum tipo de fusão, né, que aconteça, algum tipo de experimento no Luthor, o Luthor pode passar por toda uma coisa interna contra o Brainiac, né, para se livrar do Brainiac, porque ele pode ser contra essa fusão, né? Pode ser uma coisa que ele não é voluntário.
Uma outra informação importante é que talvez a humanidade até queira se livrar do Luthor. Entrega logo o Luthor pro Brainiac. Eu comentei outro dia, por causa dos vazamentos, que o Superman vai lutar com o Luthor lá com a armadura na cidade de noite. A informação que surgiu é que aquela rodinha de pessoas ao redor do Superman e do Luthor é realmente a população de Metrópolis, e eles vão pedir pro Superman matar o Luthor. O Superman vai estar dando socos no Luthor com ele no chão, e a população vai começar a gritar, né? Mata, mata, mata. Claro que o Superman não vai matar, mas eu acho que isso mostra como que o Luthor tá com a imagem totalmente arranhada com a população. E se surgir realmente uma situação que o Brainiac quer o Lex Luthor, o povo de Metrópolis vai querer entregar. Claro que o Luthor não vai querer, claro que o Superman vai defender o Luthor, mesmo sendo uma situação complicada porque é o vilão dele, mas é a coisa certa a se fazer, é defender o cara. E eu acho que até a partir daí que o Luthor pode ter a sua reviravolta e ele, no final do filme, sair por cima, né? Já que a população vai odiar tanto ele no início, cara, se ele consegue construir a narrativa de que ele derrotou o Brainiac, que iria destruir a cidade, que iria engarrafar a cidade, ele pode sair por cima. E esses mesmos que estavam gritando mata, 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 aí vão estar gritando que ele é herói. Mas pra mim, realmente, esse título, Homem do Amanhã, ele se dá ao interesse do Brainiac pelo Luthor pra construir um ser perfeito. Realmente, o Homem do Amanhã. Acho isso legal, acho que tem um potencial de história bom aí. Sem falar que assim, ó, eu acho que pro James Gunn, escrever o Luthor é muito mais tranquilo do que escrever o Superman. A gente já viu no histórico do James Gunn, ele fazia esse tipo de coisa com o vilão. E quando você pensa, ok, ele vai fazer um filme focado no Luthor, que talvez a gente até tenha flashbacks do Luthor, talvez a gente veja ele sair de um cara completamente odiado por causa do primeiro filme, do que ele fez, pra derrotar o Brainiac e criar uma narrativa a favor de que ele salvou a Terra. Mesmo que talvez isso não seja verdade, sabe? Mas eu acho que ele vai conseguir construir essa narrativa. Pra mim, esse é um cenário perfeito pro James Gunn, pode dar uma ótima história. Sem falar que, pô, a cena em si promete muito. Vai ter toda essa luta aí bem feita do Superman contra o Luthor. As pessoas vão pedir pro Superman matar o Luthor, mas o Superman não vai fazer. E aí vai aparecer uma caveira gigante dos céus e a voz vai vir quase como se fosse um deus gritando, né? Entreguem Lex Luthor. Caraca, assim, ó, a cena pode ficar muito foda, tá? Pode ficar muito foda. Primeira semana de gravações externas do Superman e os caras estão prometendo muita coisa, tô gostando. Seguindo aqui pra questão da bilheteria de Supergirl. Bem, as pré-vendas começaram com o trailer final e até o momento, com os dados que a gente consegue pegar na internet, realmente Supergirl até que começou bem, comparado a algumas outras pré-estreias. Por exemplo, como Thunderbolts. A pré-venda de Supergirl tá num ritmo tipo, talvez até faça um pouco mais que Thunderbolts. E a bilheteria dos Estados Unidos de Thunderbolts foi mais ou menos 70 milhões. Ah, Gabriel, mas isso ainda é baixo. Sim, para padrões de filmes super-heróis que nós nos acostumamos no passado, é baixo. Só que tem um ponto. Se for como Thunderbolts, e o desempenho ao longo das semanas for como Thunderbolts, Supergirl iria fazer uma bilheteria de 380. 380, que nos meus cálculos, se o filme realmente custou 175 milhões, já tá numa margem praticamente tranquila de não flopar. Especialmente se eles não gastaram tanto com marketing. E também porque depois vai ter o VOD, com certeza iria bater os 400, até 420. Então, só, eu acho que essa é a meta mesmo. Fazer o desempenho de Thunderbolts. Teve essa matéria aqui da Deadline, que eu achei um tanto quanto estranha, porque eles fizeram assim um cálculo que Supergirl precisa de 315 milhões de dólares para se pagar. Eu realmente não sei como que eles chegaram nesse cálculo. É o filme com 170 milhões de bilheteria, e ele fazer 315 já vai se pagar? É um fator multiplicador de 1,8. E geralmente filme, para se pagar, é um fator multiplicador de 2,5. Na média, tá? Inclusive, quem falou isso uma vez foi o próprio Matt Damon. É uma média histórica de Hollywood, na verdade, com vários outros filmes que floparam e deram certo. E você vai fazer isso daí, você vai ver que geralmente um filme para se pagar é 2,5. Aí é meio estranho, né? O filme da Supergirl precisar de 1,8. Claro que todo filme deve ter sua particularidade, né? O pessoal fala que no caso da Supergirl, esse 175 é sem o desconto fiscal, que ainda tem um desconto fiscal, porque o filme foi gravado no Reino Unido. E ok, beleza, pode ter o desconto fiscal. O Quarteto Fantástico teve desconto fiscal, e é uma parada, assim, às vezes de 10, 20, 30 milhões de dólares, que faz diferença. Mas eu ainda acho que 315
é uma margem muito baixa para esperar que o filme dê o seu break-even. A não ser que você também esteja considerando VOD, receitas de outras coisas que vão vir depois do cinema. Ok, aí é provável que o filme se pague mesmo. É só que eu também acho importante lembrar que o cálculo de definir se um filme foi flop ou não nunca contou com home video. Historicamente não se considera. Isso é uma coisa recente, que o pessoal começou a contar, porque aí você pode dizer que o filme não flopou, né? Pegando receita de VOD e tal. Mas historicamente, se você pegar filme dos anos 80, dos anos 90, você vai encontrar um monte de filme que flopou no cinema e eventualmente ele se pagou, porque ele se tornou um clássico cult, todo mundo alugava na locadora, tinha reprises na televisão. Por isso que eu acho que é importante dizer que existem dois possíveis cálculos. O cálculo que você considera as receitas depois do cinema, depois de bilheteria, e o cálculo, o clássico, que você não considera, você só considera a bilheteria. Historicamente, Hollywood, os sites de notícias sempre usaram esse segundo, que não considera home video, VOD, essas outras coisas. Agora, a boa notícia disso tudo é que começou bem a pré-venda. A pré-venda é um sinal. Não é o sinal definitivo, porque quem tá comprando é fã, mas é um sinal de que, ok, ele vai largar pelo menos aqui. E se a gente tá comparando com Thunderbolts, e o filme, né, tem um boca a boca tipo Thunderbolts, que foi um filme bem avaliado, e a gente também espera que Supergirl seja um filme bem avaliado. Thunderbolts também era um filme cuja protagonista era uma mulher, era um filme de equipe, mas a protagonista era uma mulher, por isso que eu acho que a comparação com Supergirl faz sentido. Supergirl fazendo 380, pra mim tá tranquilo. É aquele negócio, né? Os filmes super-heróis não estão dando aquele super, hiper, mega dinheiro que estavam dando antes. Se ficar perto de se pagar, depois com o VOD e as outras receitas que vêm, com merchandising e tudo mais, o dirigente vai estar feliz. Assim como teve feliz com o Superman. Não era um sorriso de ponta a ponta, não era aquele negócio que o cara ia usar os bônus dele pra viajar ao redor do mundo, mas era um negócio que ele ficava feliz. Eu acho que o Supergirl, se fizer 380... mais ou menos parecido. Proporcionalmente falando, sabe? E realmente, se conseguir 380, fazer uma estreia tipo Thunderbolts, acho que isso mostra a força do nome da Supergirl. Porque na hora do vamos ver, o nome do personagem é importante, leva a galera no cinema. E a gente tá tendo essa prova, se Supergirl é realmente um nome grande ou não. Na pré-estreia começou bem, mas importante ressaltar que é na pré-estreia onde os fãs mais apaixonados vão, né? Nas semanas seguintes que é realmente a prova verdadeira. Vamos ver como que isso vai se encaminhar nos próximos dias, que eu acho que daí já vai ter uma boa noção se o filme vai fazer 60, 70 ou quem sabe até mais. Vamos então para a última notícia que nós temos aqui, que é do desenho Batman Caped Crusader. Vocês lembram do Batman Caped Crusader, né? Foi lançado lá na Prime Video. A Prime Video fez aquele negócio de lançar todos os episódios de uma vez. Tirou todo o meu barato, porque eu tava louco pra fazer um vídeo de análise toda semana dos episódios, mas não rolou, porque foi tudo de uma vez. Mas agora a gente vai ter a segunda temporada. O site da IGN fez uma matéria exclusiva revelando várias informações do desenho. Primeiro ponto, a segunda temporada vai estrear no dia 31 de julho desse ano. E como na primeira temporada, eles vão divulgar todos os episódios de uma vez. Ai, Prime Video de novo, Prime Video. Por enquanto não temos o trailer, mas a IGN postou 12 imagens dessa temporada. Olha só, a primeira imagem, ela é do Coringa. Não o cara da frente, o cara da frente é a vítima do Coringa, mas lá atrás. O Coringa tá na sua posição clássica de primeira aparição lá do Batman, número 1. Inclusive, o próprio plano aqui, pela imagem, faz parecer que vai ser um plano muito parecido com a primeira aparição dele. Sempre bom lembrar, né? O Coringa anunciava os seus crimes pelo rádio, dizia que ia roubar tal coisa de tal cara da alta sociedade, e ele realmente conseguia fazer, mesmo com a polícia se preparando. Tô esperando que realmente seja um Coringa bem Era de Ouro, visual muito parecido. Aqui ele tá nas sombras, não dá pra ter certeza, mas só pela silhueta dele a gente já tem uma noção que vai ser bem parecido. A segunda imagem é do Charada. Aqui, ó, o Charada tá roubando um banco e o Batman tá lá atrás, provavelmente ficou pra ajudar aquelas pessoas que estavam amarradas. Esse visual do Charada que eu achei meio qualquer coisa, né? Vamos ver como é que vai funcionar o gimmick dele, das charadas. Porque aqui nessa foto só parece que ele é um assaltante de banco. Talvez até ele tenha uma evolução, né? Ele começa como assaltante de banco e aí ele vai evoluindo até criar o gimmick das charadas. Próxima foto é essa daqui, que tem um cara no meio das chamas com uma máscara.
E ao que tudo indica, esse cara aí é o Espantalho. Aqui esse visual tá legal, né? Só me preocupa realmente que todos esses vilões estão usando terno e gravata, né? O Coringa provavelmente vai ter um terno ou um sobretudo tipo blazer. Charada também tá, e o Espantalho também. Mas interessante que ele tá usando uma máscara, né? Não dá pra nem saber se essas chamas realmente estão ali, se não é algum efeito do gás do medo. Esse é um episódio que eu acho que promete. Cena seguinte é do Chapeleiro Louco, que no caso, nessa versão, é uma mulher, é a Chapeleira Louca. E ela, pelo jeito, tem um programa na televisão de festa do chá. Vocês sabem que o histórico do Batman de vilões que vem da televisão é sempre muito bom, né? Baby Doll. Vamos ver como é que eles vão fazer. O Chapeleiro Louco sempre teve esse hiperfoco em Alice, no País das Maravilhas. Será que essa pessoa também vai ter, já que eles estão mudando tanto? Aí depois tem uma foto do Batman no topo de um prédio. Detalhe que tá nevando, né? Sempre bom Gotham na neve, né? Já ganhou uns pontos essa temporada porque tem neve. Imagem seguinte é da Carrie Kelly. Vocês lembram? Ela apareceu num dos episódios da primeira temporada. E olha só, ela tá vestindo uma roupa de super-herói e é ninguém mais, ninguém menos que o Fantasma Cinzento. O Fantasma Cinzento é canon desse universo também. Adoro esse negócio do Fantasma Cinzento ter virado uma coisa que tá em todas as mídias do Batman. E legal que tem uma criança que se veste com o Fantasma Cinzento, inspirada tanto pelo filme quanto pelo próprio Batman. E aí eu não sei, talvez ela queira virar uma parceira do Batman? Bem, a Carrie Kelly, né? Daí você já pode imaginar. Na imagem seguinte a gente tem uma imagem do Charada, né? Temos um ponto de interrogação feito com marcas de bala na parede. E o pontinho final ali do ponto de interrogação é um beijo. O Charada deixou um beijo na parede. E na esquerda ali, no primeiro plano, tá a Renée Montoya, né? Talvez esse seja um episódio que a Renée Montoya apareça mais. Na imagem seguinte é outra da Renée Montoya, dessa vez com a Bárbara Gordon na delegacia de polícia. A imagem seguinte é bem boa, assim, ó, porque tá a polícia ali investigando a morte de alguém e no fundo tem o símbolo de morcego, todo manchado de sangue. Essa imagem aqui me deixou intrigado, né? Porque o que poderia ser? Será que é um novo vigilante que tá deixando essa marca, né? Fingindo que é o Batman, pra incriminar o Batman? Ou talvez é um vilão deixando um recado pra chamar o Batman, porque ele quer que o Batman investigue a cena do crime. E essa daqui é a Arlequina, ela vai voltar, vai ter mais um episódio. E a última imagem é uma do Bruce Wayne, lendo seu jornalzinho, né? Gotham Gazette, com o Alfred servindo uma comidinha. E a manchete do jornal envolve Charada, então é um episódio do Charada. Bem, eu espero muito que o desenho nessa temporada seja um pouco melhor. Pra mim, infelizmente, assim, o Batman Caped Crusader temporada 1, eu achei um desenho nota 7. Não é que os episódios sejam ruins, é só que ele não tem nada realmente que o destaque. Tem um ou outro episódio que o roteiro é melhor, tipo o último. O episódio da Arlequina realmente é um dos melhores episódios. Aquele episódio no circo, na festa, que aparecem os órfãos, os Robins lá, é legal também. Mas por ser Bruce Timm, um desenho do Bruce Timm, você lembra do Batman Animated Series. E quando a gente fala de estética, direção, música, esse desenho deve muito ao Batman Animated Series. Ele é só mais um. Embora a gente tenha bons roteiros, mas a animação, ela não é grande coisa, sabe? É aquele negócio que parece que falta alguma coisa pra diferenciar o desenho. É aquele papo que a gente já falou outras vezes, né? Será que o desenho seria melhor se ele fosse totalmente em preto e branco? Pô, Spider Noir saiu agora com os episódios em preto e branco. Não dava também pra fazer com Batman Caped Crusader, talvez o episódio fosse melhor em preto e branco. Ou assim, você pode pegar a sua televisão e deixar em preto e branco, tirar todas essas cores e assistir em preto e branco. Não vai ser a mesma coisa, porque não vai ter o efeito do granulado, né, que tinha na abertura, mas talvez seja alguma coisa. Enfim, vamos torcer que nessa segunda temporada eles estejam mais inspirados na animação e na direção. Que pra mim foi o ponto mais negativo do desenho, porque foi qualquer coisa, né? Nota 6. Mais um desenho de super-herói. E a gente espera muito mais de um desenho do Batman, né? De qualquer jeito, é um desenho do Batman. Enfim, galera, essas são as notícias de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando do Batman Caped Crusader, da situação da Supergirl e dos vazamentos do Superman. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dale DC! E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!